Hora de conversar com o Renato Meirelles com os números que explicam a nossa vida, nosso país, o nosso mundo. O Renato vai pegar uma pesquisa Datafolha e cruzar esses dados com uma pesquisa do Instituto Locomotiva a respeito dos celulares e escolas. Ao que me parece, não, ao que me parece não, acho que eu posso cravar que a maioria dos brasileiros é contra os celulares na sala de aula. Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali, Carlinha, Sheila. Bom dia a todo mundo que segue o Brasil em Retratos aqui na Band News. Hoje, capa da Folha de São Paulo, uma pesquisa muito interessante realizada pelo Datafolha, que mostra que a maioria dos pais é a favor de proibir o celular nas escolas. Né? Esse número é um número bastante grande, mais de 6 de cada 10 pais proíbem banir tanto durante a aula quanto nos intervalos e saídas. Nós fizemos uma pesquisa também com exatamente o mesmo tema, divulgado na semana passada, que mostra que se você não pergunta se é dentro de sala de aula ou no intervalo, esse número é ainda maior, Megali. Esse número chega a 80%. Por que são interessantes esses dois números da pesquisa? Porque não é de hoje que esse debate começa a acontecer na sociedade brasileira. Nós temos crianças aí, um número cada vez maior de crianças que têm um aparelho celular, que utilizam o aparelho celular indiscriminadamente e que muitas vezes têm a sua convivência social e a própria dificuldade no aprendizado com isso é muito grande. Pensando nisso, há mais de um ano, por exemplo, a Rede Municipal de São Paulo, dirigida lá pelo meu amigo Renan Ferreirinha, a Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, dirigida pelo meu amigo Renan Ferreirinha, baniu completamente a utilização de celulares nas escolas. E o resultado tem sido muito bom. Né? Muito antes desse debate chegar no Brasil, a Rede Municipal do Rio de Janeiro começou a discutir esse tema e a banir os celulares. Agora vamos ver o porquê disso. Hoje, segundo essa pesquisa do Locomotiva com a Question Pro, 87% defendem que pais devem controlar o tempo da tela dos filhos. O engraçado é que são os próprios pais dizendo que eles devem controlar mais o tempo da tela dos filhos. Né? 86% concordam que o celular pode afetar o desenvolvimento infantil, prejudicando o aprendizado e a socialização das crianças, dos seus filhos. Agora, quem é que deu o celular para os filhos? Quem deu o celular para os filhos foram os pais. Você não tem uma criança de 12 anos saindo para trabalhar e pegar o celular, para pagar o próprio celular. Então, esses pais têm que ser corresponsáveis por essa epidemia das telas que tem invadido as escolas brasileiras. Né? Os pais mesmos reconhecem, né, que 75% apontam o uso do celular como um vício em tecnologia. 71% que aumenta a depressão das crianças. Só que na hora do almoço, num restaurante, ou naquele momento em que o filho não está obedecendo, o celular, a tela, é a forma que os pais muitas vezes encontram de não ter que conversar com os filhos para eles pararem de fazer a bagunça ou prestar atenção no tema, mas para se livrarem daquela encheção de saco. Vai, Sheila. Eu não pode posso ficar polemizando só fora do ar. Eu não posso falar, eu não tenho filhos, mas eu não julgo os pais que recorrem eventualmente a essa ferramenta em restaurantes. Eu não julgo. Eu entendo o ponto que o Renato está falando. Adultos dão exemplos, né? Inclusive da nossa relação com o celular. O pai, na primeira necessidade, dá uma tela, dá um celular para a criança se calar também. Acho que talvez houvesse outras tentativas anteriores, mas eu não julgo o pai que faz ou a mãe que faz isso eventualmente.
Mas não sou pai nem mãe, né? Então também não. Ô, Sheila, eu tenho 2 Renatos. Né? Só pra... Então, eventualmente. Assim como, às vezes, os pais nos compravam um gibi do Zé Carioca pra gente ficar entretido na mesa. Não é mais ou menos a mesma coisa? Megali, eu tenho 2 Renatos. Vamos ouvir eu tenho o Renato antes da Helena, antes de ser pai, e o Renato que não era pai, ia no restaurante e ficava bem irritado com as crianças que não ficavam quietos na mesa do lado. Sim. Né? São dois Renatos tratando aí sobre esse tema. Qual é o desafio? É usar de forma comedida. É óbvio que quando você está numa convivência em público, você tem que se preocupar também com a mesa do lado, com a criança que está fazendo barulho num teatro, ou que em qualquer outra situação. A questão é quando o celular se transforma numa muleta constante para livrar o pai do diálogo, para livrar o pai da convivência com a criança. E o que eu estou tentando apontar é que os pais concordam muito mais na não utilização de tela quando as crianças estão na escola do que quando estão no convívio deles. Como se o papel de educar fosse somente das escolas. E é esse o debate que eu estou trazendo aqui. Com relação ao uso das escolas, me parece óbvio que a escola é o melhor ambiente para o convívio social. E, portanto, o celular, que é algo que na prática tira as crianças um convívio social real, concreto, que tem que você está tocando no seu amigo, conversando diretamente, olhando no olho do seu amigo, e não apenas através da mediação das redes sociais, a escola tem que ser, eu, como a maioria dos brasileiros, defendo que não se utilize o celular nas escolas, a não ser, eventualmente, para crianças mais velhas, como instrumento auxiliar do programa pedagógico da escola. Nessas situações, acho que cabe um debate para as crianças mais velhas. Agora, criança com 12 anos, que fica no celular, ao invés de olhar para o professor, que passa o intervalo naquelas ilhas, cada um fica num canto na escola, nos intervalos, ao invés de socializar com todos os amigos, isso não me parece de forma alguma algo interessante. Por isso, tem até um livro que mostra que a geração dos ansiosos, né, que essa geração que nasce conectada, que fica conectada, está sendo uma geração muito mais ansiosa e também mais propensa ao suicídio na medida em que se desenvolve. Eu concordo. Eu acho que o do Galalau de 15, 16, 17 anos, o do antigo colegial, né? Esse aí tem que ter autonomia para fazer o que bem entender. Né? Se não quiser prestar atenção na aula, ficar no celular, azar seu, meu irmão. Agora, uma criança aí, a gente tem o dever de cuidar, de zelar, né? Sim, de zelar pela saúde mental desse pequeno. Mas eu não tô... bom, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Essa é uma discussão longa, profunda. Voltaremos a ela, certamente. Voltaremos. Renato, um ótimo fim de semana para você e a gente se encontra novamente na quinta-feira. Até. Um beijo enorme, parabéns aí a todos que compram, a todos os educadores que estão colocando esse debate na pauta, independente da opinião de cada um. É um debate que é fundamental ser discutido no século XXI. Um beijo grande, até quinta que vem. Beijo, até.